diferente. Na manhã, Senhor, e que o Senhor está falando em cada um de nós. Que o Senhor continue falando, use ele em nome de Jesus. É o que nós choramos, certos da vitória. Amém, amém e amém. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Abra a Bíblia, 1 Reis, capítulo 17. Amém. Capítulo 17, versículo 1. O Senhor nos surpreende. Cheguei que não era eu que ia pregar, mas o nosso pastor me deu a oportunidade de ser o mensageiro para essa manhã. Então, eu creio que Deus vai trazer uma palavra que edifica nossas vidas. Diz assim: então Elias, o tisbita, um morador de Jegar, lhe disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja tua face, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 3, ele falou: retira-te daqui e vai para o oriente, esconda-te junto ao Querite, que está à direita do Jordão. 4, e há de ser que beberás do ribeiro, e tenho eu ordenado aos corpos que te sustentem. Versículo 6, e os corpos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne pela noite, e bebia do ribeiro. Versículo 8, então veio ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. A igreja da glória, sentando da glória. Glória a Deus. Irmão, o profeta vai aparecer agora num cenário sem genealogia, não tem muita informação. Deus vai chamá-lo, mas ele vai aparecer num cenário caótico, Nós não temos muita informação sobre ele. Nós sabemos que ele era uma montanha, ele é pequenininho, um homem que se vestia de pele de animal, mas quando Deus quer nos usar, ele procura e acha aquele que está disponível a trabalhar na palavra que ele quer que nós falamos. Escuta, as coisas de Deus são umas coisas meio complicadas. Você não consegue entender as coisas de Deus, porque ele vai tirar Elias de um lugar pequenininho, ninguém conhecia, era um homem pequeno, só que agora Deus vai tirar ele e ele vai entrar no cenário profetizando para gente grande. Deus vai tirar ele já fazendo com que ele profetize para o rei. O rei tinha nome, o rei era famoso, mas Deus vai pegar ele e vai fazer com que ele profetize agora, o menor profetize para alguém grande. É meio complicado, porque ele entra no cenário profetizando para alguém grande, para alguém
complicado. É complicado, mas quando Deus manda, Ele garante. Ele vai começar a profetizar. E Elias não vai mudar nada. Elias não vai ficar em cima do muro. Ele vai profetizar aquilo que Deus mandou para ele, sem medo de errar. Porque ele sabia que quando ele profetizasse para o rei, algo poderia acontecer com ele. Mas Elias chegou sem medo nenhum e profetizou sobre o rei. O interessante é que Deus vai olhar para o palácio e vai ver a luxúria do palácio, ele vai ver a riqueza do palácio, mas ele vai perceber que dentro do palácio não tem ninguém que faça diferença. Ele vai sair, vai olhar para o monte, para as montanhas, e vai buscar uma pessoa lá fora que tenha e que faça diferença. Ele viu que dentro do palácio já existia corrupção, já existia adultério, idolatria, existia a esposa dele que matava profeta, perseguia. Então o Senhor não se agradou daquilo que estava acontecendo dentro do palácio. Ele olha para a montanha e vai achar uma pessoa bem pequenininha e vai trazer para dentro do lugar para profetizar para a pessoa grande. Porque, irmão, dentro do palácio tinha, o que não faltava era o profeta. Tinha 400 profetas de Baal. Só que quem diz para mim que aqueles homens sempre foram profetas de Baal? É por isso que vai chegar um momento que ele vai falar, vai porque isso. Quem me diz que se ele não deixasse Elias lá dentro, ele também não se corrompia? Meu Deus! Quem me diz que aqueles profetas sempre foram profetas de Baal? Ou o palácio corrompeu eles? Porque outra hora Jezabel entrou ali naquele cenário. E ela trouxe as manias dela, ela trouxe aquilo que ela fazia lá fora, para dentro de Israel. Então muitos se corromperam. E quem me diz que se Deus não tira o profeta Elias, ele também não seria o 401? Poderia ser? Alguém podia corromper ele? Aí Deus sabe de todas as coisas. Deus vai falar, profetiza isso sobre esse rei. Elias vai chegar perto do rei e vai falar assim, olha, não vai chover e nem vai cair orvalho, segundo a minha palavra. É complicado, que ele já profetizou e o céu cerrou. Aí Elias falando para cá assim, ó, você não diz que o seu Deus é o Deus de fertilidade? O seu Deus é o Deus que faz isso, faz aquilo? Então manda ele abrir aquilo que Deus fechou. Vai lá, ó, os teus gados estão em risco, a tua casa está em risco, faz logo ele, começa a clamar os teus deuses logo, porque a tua casa está em perigo, os teus gados podem morrer. Então se eles são os deuses da fertilidade, faça com que ele mande a chuva, porque eu quero ver ele abrir aquilo que Deus cerrou. É Deus falando para cá assim, ó. É Deus falando para cá assim, vocês precisam reconhecer quem é Deus de verdade. Vocês estão adorando Deus que não existe. Aí Elias está falando para ele assim, ó, faz ele abrir aquilo que Deus cerrou, manda ele tirar a mão e abrir o céu. Aí você não entende as coisas de Deus. Ele tira um homem lá, bem pequenininho, faz ele profetizar para gente grande. O camarada começa a ter sucesso agora, sem ninguém investir nele, sem patrocínio nenhum. Ninguém, profeta nenhum, patrocinou para que ele cresça. Foi Deus que tirou ele de lá e fez ele crescer, fez ele aparecer. Até então ele não era nada. Aí Deus pega um homem que se vestia de pele de animal, pequenininho, e
faz ele entrar no cenário e faz ele crescer. Mas mal ele começou o sucesso dele, aí Deus vai falar assim: sai daqui. Olha só como é que nós não entendemos as coisas de Deus. Deus levanta um homem, manda ele profetizar para alguém grande, e quando ele começa a ter sucesso, aí Deus fala: agora eu vou te esconder. Mal ele começou a aparecer, aí Deus fala assim: eu preciso te esconder, irmão, porque eu preciso te preparar. Aí vai falar para ele ir para o querido. Sabe o que significa querido? Lugar de maldade, lugar de corte. Aí Deus fala: vou mandar você para um lugar que eu possa te cortar e um lugar que eu possa te moldar. Lá você vai ter água e comida. Aí eu fico me perguntando assim: o Senhor usou logo o corpo? Porque na lei de Moisés o corpo é uma ave pura. Onde ela tocava, ficava impuro. Por que ele vai usar logo um corpo? Aí eu fiquei pensando, está filmando, não estou falando heresia não, eu estou imaginando, ele poderia usar um homem para levar todo dia comida para o profeta, mas só que Deus sabe todas as coisas. Tem coisas que o homem faz para mim, para você, e depois joga na cara. Comeu porque eu levei, bebeu porque eu levei, e Deus sabe toda coisa. Então melhor usar o corpo não fala. Eu que estou imaginando, está filmando, eu que estou imaginando, não tem Bíblia nem revelação de palavras, eu que estou imaginando. Porque Talmud da Babilônia era heresia. Ele falou que Jesus era endemoniado e Maria era prostituta. Só que Talmud falou assim, que os pássaros pegavam comida da mesa de Jezabel e levavam para o profeta. Eu prefiro ficar com 7 mil que se dobraram e com Josafá. Ele podia muito bem ir lá e ponhar pão na mesa de Josafá e esses 7 mil que se dobraram. Deus ia usar uma mesa de uma pessoa impura, uma pessoa que matava o profeta, uma pessoa que... Então heresia pura. Ele não ia usar pão da mesa de Jezabel, ele preferia pegar pão da mesa de Josafá. Um dos 7 mil que se curvaram, não se curvaram. Eu fico com isso. Não que seja isso, mas eu prefiro ficar com isso. Com aqueles que se dobraram, aqueles 7 mil que não se dobraram, ou com Josafá. Então, as pessoas que usam uma oratória dessa, né, como eu falei aqui agora, do corpo, né, não fala, ele precisa rever um pouco os conceitos dele, porque são heresias, são coisas que o homem imagina e fala. Não tem coisas que você fala que precisa rever algumas coisas. Então, Deus vai fazer com que o corpo leva, porque tudo de Deus é impossível, tudo sobrenatural, a gente não consegue entender. De dia o corpo levava pão, de noite levava também. Então são coisas que a gente não entende. Olha o impossível que Deus está fazendo com que uma árvore levasse e sustentasse ele. Porque ele falou assim: ó, eu já dei ordem, quer dizer, antes de ele chegar lá, ele já esteve lá no lugar e preparou um lugar para ele. Porque quando Deus vai mandar você para algum lugar, ele já sabe para onde você está mandando você. Então quando ele fala para ele: sai daqui, sai daqui, ele já tinha preparado um lugar para sustentar ele. Ele falou: eu já dei ordem ao povo. Quer dizer, ele não mandou Elias ir e depois falou: não, vou mandar alguém para te levar comida lá. Não, ele já tinha preparado alguém para levar comida para o profeta. Então quando ele chegou lá, já tinha provisão, já tinha água, já tinha comida.
Querite é lugar de morte e lugar de montar. Aí Deus manda ele para lá. O profeta nem começou a fazer sucesso, ele já vai esconder o profeta, porque ele sabia que o profeta estava correndo perigo. Então tem coisas na minha e na tua vida que nós não entendemos como nós saímos de cena, como Deus esconde a gente. Por quê? Deus está nos reservando de alguma coisa. Aí ele manda para o Querite. Lá eu vou te montar e lá eu vou te dar uns cortes. Você precisa aprender mais. Vou te cortar em algumas coisas. Mas tem água e tem comida. Aí ele vai ver que a carne e tudo aquilo está se acabando por falta de água. É por isso que ele falou: manda teu Deus abrir aquilo que o céu fechou. Eles não são Deus da fertilidade, então faz eles abrir aquilo que Deus fechou. Aí ele manda ele para o Querite, ele vai ficar no Querite. Lá ele vai ser alimentado pelos corpos. Vai ter água. Elias está tranquilo. Está todo mundo já passando o sufoco e ele está tranquilo lá. Por quê? Porque Deus mandou ele ir e Deus garante. Só que vai ter um momento que ele vai acordar, o rio está seco. Aí eu te pergunto, o que está passando agora na cabeça do profeta? Que Deus mandou ele para lá e agora ele vê o rio secou. Qual seria o teu comportamento numa situação que Deus te mandasse e agora faltasse a provisão, aquela que Deus falou que ia ter? Qual seria o teu comportamento em ver aquilo que Deus mandou, falou que ia te sustentar e agora está seco? O que passaria pela tua cabeça? E aí, Deus me mandou para cá e agora secou a água, eu vou viver de quê? Hã? Deus secou, mas foi Deus que mandou ele para o Querite. Passou alguns tempos, a Bíblia não diz, por alguns tempos, o rio seca. Talvez na tua vida você tinha sucesso há um tempo atrás. E talvez na caminhada tua você perdeu alguma coisa. Talvez você tinha algo que você não gostaria de perder, mas você falou, até deu testemunho que foi Deus que te deu. E hoje você não tem mais. Como é que você está se comportando diante dessa situação? Meu Deus. Aleluia. Porque entenda algo, se Deus te mandou para um lugar e falou que ia te mandar a provisão para tu comer e para beber, se Ele fechou, Ele tem outra provisão para você. Aleluia. Aleluia. O problema é que a gente vai se desesperar. Talvez você não tinha, hoje você talvez tenha uma doença, algo que impede você fazer alguma coisa, mas antes você não tinha. Você está passando por uma sequidão. Talvez você tinha trabalhado numa multinacional e hoje você não trabalha mais. Talvez a tua vida dentro de casa estava indo de pouco a dentro e hoje está uma bagunça. Aí você está se perguntando, o que eu estou fazendo para dar essa sequidão? Aí Deus falando, fica tranquilo, se foi eu que mandei, eu já estou preparando uma provisão para você. Aí ele vai falar para Elias, até que Elias ouvisse a voz do Senhor de novo, ele estava passando pela sequidão. Aí eu me pergunto, como é que ele estava passando por essa sequidão? Será que ele estava murmurando, reclamando do Senhor? Pô, tu me coloca aqui, agora está me matando de sede. E nós passamos por esse momento. Às vezes algumas coisas na minha vida e na tua certa. E a gente começa, nem pergunta ao Senhor, a gente já começa a reclamar, a gente já começa a murmurar. Mas nós não entendemos que se Deus colocou você e falou que ia mandar provisão, Ele nunca vai deixar você sem provisão. Aí ele vai falar assim, vai para Serepta. Elias passa a ouvir ele de novo. Vai para Serepta. Serepta é lugar de refinado. Ele já passou pelo corte, já passou por ser moldado, e agora ele vai refinar ele para ele fazer aquilo que ele quer. Ou seja, ele está preparando Elias
para coisa que ele ainda não podia fazer. Ele tirou Elias de um lugar pequenininho. Elias não era nada, ele entra no cenário, tira ele de um lugar pequeno, ele já começa a profetizar para gente grande. Aí quando ele começa a fazer sucesso, Deus esconde ele. E agora ele passa pelo corte e passa por ser moldado. E agora ele entra na refinagem. Vai refinar ele. Porque Elias vai falar assim: bem, agora eu estou saindo daqui, só tinha água e pão. Agora eu vou para um lugar que eu creio que agora vai ter uma grande fartura. Só que Deus está mandando ele para um lugar de alguém que queria matar ele. Deus vai mandar ele para Sidom, a terra de Jezabel. Jezabel falou que ia matar ele na terra dele. Aí Deus falou: não precisa não, eu mando ele até você. Porque alguém só vai te matar se Deus quiser. Então não precisa procurar, Deus te leva até a pessoa. Quem mata ele que eu quero ver. Então não precisa ir para longe. Ele estava longe, ela falou: procura ele, onde vocês acharem, ele mata ele. Aí Deus falou: eu vou te deixar ele pertinho de você, vou levar ele até a tua terra. Então, alguém que vai sustentar ele é alguém da terra de Jezabel. Aí Deus começa a provocar Jezabel: vou mandar alguém da tua terra sustentar o meu profeta. Aleluia! Assim que Deus faz. Olha aí. Vai estar lá, tem uma viúva te esperando lá. Aí ele, creio eu, que ele vai chegar pensando que tem uma fartura. Só que é ele que vai chegar lá e já vai profetizar para a vida daquela mulher. Às vezes a gente pensa que alguém vai profetizar para a gente. É a gente que vai profetizar para aquela pessoa. Às vezes você chega aqui: olha, eu não estou podendo fazer nada, Deus, é você que eu vou usar. É você que eu quero usar, não é a pessoa que vai ser usada para você. Estando doente, estando fraca, ou estando ruim, quem vai ser usado por mim vai ser você. Está entendendo? Então não tem coisas que Deus faz na minha e na tua vida que a gente não tem, pastor. Jezabel estava procurando o Elias, mandou procurar ele, pôs as mãos sobre ele. Aí Deus vai falar o quê? Eu vou pegar ele, vou botar você perto dele, eu quero ver você tocar nele. Eu vou tirar ele daqui e vou mandar ele para Saré, para Sidom, a terra de Jezabel. Eu ainda vou mandar uma pessoa de lá sustentar ele. Deus faz assim, pastor. Ele confunde a nossa mente. Aí vai chegar lá: vem cá, o que tu tem aí? Só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e vou fazer. E acabou ali pra gente. Aí o profeta: faz para mim primeiro. O profeta sai do Queribe pensando que vai chegar, vai encontrar uma fartura. Ele já vai chegar fazendo a obra do Senhor, profetizando sobre a vida daquela mulher. Ele faz para mim primeiro, que depois vai comer eu, você e teu filho. Então, como você e eu obedecer uma palavra, come você, como teu filho, como teu marido, como tua família. Deus não deixa faltar nada, basta obedecer. Ele falou assim: faz para mim primeiro. Se fosse hoje, você nunca ia fazer isso para ninguém. Se chegasse hoje alguém na minha casa ou na tua casa e só tivesse aquilo, a gente nunca ia deixar de fazer para o nosso filho, para fazer para alguém primeiro. Isso é questão de obediência, é questão de fé. Chegasse alguém na tua casa hoje, você só tivesse aquele pouquinho para dar para você e para o teu filho, faz para mim, que depois que você fizer, vai comer para você, vai comer teu filho. Seria muita hipocrisia se eu falasse que eu ia fazer para aquele cara primeiro, que eu nunca vi na minha vida. Eu ia fazer com o meu filho, ponto e acabou. Mas é questão de obediência, é questão de fé. Faz para mim primeiro, que depois come você em tua casa. Aleluia! É Deus falando: quando eu mando, não falta nada. Não falta produção, não falta dinheiro, não falta comida, não falta saúde, não falta trabalho, não falta providência. Basta obedecer a palavra. Aleluia! Aí ele vai profetizar ali sobre a mulher, não vai faltar. E aí Deus fala: agora você passou pelo refinado, passou pelo corte, foi moldado, foi para Serep. Serep significa ser refinado.
tem alguma gestão de algumas palavras no hebraico, se diz bocado. Uma palavra com a outra. No hebraico vai falar bocado. Então, o que tinha um bocado lá no querido, vai ter um bocado aqui para ele também. Então nunca vai faltar um bocado para você. Quando nós obedecemos, sempre vai ter alguma coisa na tua casa. Ele fala assim: agora você já foi refinado, vai falar com o profeta, vai falar com a carne. Aí ele leva Elias para a montanha e ele vai falar para o moço dele: vai ver o que está acontecendo lá, vê se tem algum sinal aí. O moço vai lá uma vez, céu limpo, sol, não tem nuvem, porque o céu cessou, foi cerrado pelas mãos do Senhor, não caía água nem orvalho, então o céu estava limpo, não tinha nada que subia para descer, porque a água que cessou, então não tinha como subir nem vaporizar e depois descer de novo. Porque tem coisas que sobe e depois desce. Não tinha nuvem. E aquele moço vai lá de uma, duas, três, na sétima vez ele vai falar que viu uma nuvem do tamanho da mão do homem. Elias vai entender que é um sinal de Deus, porque não tinha nuvem. Se tem uma nuvem do tamanho da mão do homem, é um sinal de Deus. É que nós esperamos só sinais grandes. Nós às vezes queremos ver sinal grande, e quando a gente não vê sinal grande, a gente não dá importância para o sinal pequeno. E às vezes Deus dá sinal pequeno e a gente passa por despercebido, porque a gente quer sinal grande. E Elias vai entender na hora que aquilo é um sinal. Porque eu lembro muito bem da minha mãe que ela falava quando ia cair um temporal, o tempo fechava, o céu fechava. Quando o céu fechava, ela falava: tira a roupa da corda, porque está vindo aí um temporal. Mas ali era uma mão do tamanho do homem, uma nuvem do tamanho da mão do homem. Como é que uma nuvem do tamanho da mão do homem vai fazer cair uma abundância de chuva? Um temporal, uma chuva com abundância. Mas o profeta falou: é sinal de Deus. Deus está dando sinal para mim e para você, e a gente não está vendo. A gente precisa atentar para as coisas pequenas. É porque nós queremos ver coisas grandes e a gente não dá importância para as coisas pequenas. Você já viu alguém tropeçar em pedra grande? Você tropeça em pedra pequena. Pedra grande você não vai tropeçar, mas pedra pequena sim. Então nós precisamos atentar o sinal que Deus dá para mim e para você. Às vezes não está falando para você nessa manhã, não está acontecendo nada, e Deus está acontecendo e você não está vendo. Porque o reino espiritual ele é vivo. Nós oramos pela essa manhã, nós profetizamos pela essa manhã. O céu se moveu, você não viu, mas o céu houve um mover no céu no reino espiritual. Mas só que a gente não está vendo, a gente quer ver ao vivo, o tamanho grande. Deus está falando: eu estou movendo e você não está vendo. Houve uma profetizada, nós estamos profetizando que nós vamos pegar aqui do lado. O céu se moveu, irmão. O Senhor está dentro da nossa oração. Onde tem 2 ou 3 falando o nome dele, ele se encontra presente e ele dá a resposta. E ele está na casa. Tem nuvem do tamanho da mão de homem e nós não estamos enxergando. Tem provisão de Deus chegando. Tem provisão de Deus chegando e nós não estamos percebendo. Aí ele vai para o moço, fala para cá que está vindo uma chuva forte aí, uma abundância de chuva. Manda ele preparar os carros e que vem chuva. É Deus falando para mim na tua vida hoje. Os céus estão se abrindo. E está vindo uma grande providência de Deus dentro da tua casa. Talvez você falou que estava no querido e secou.
Mas só que tu não percebeu que o querido secou e Deus já tinha uma outra provisão para você. E você se entristeceu no seu coração, e você se reclamou, e não percebeu que quando Deus fecha alguma coisa, Ele abre outra. É nós que não percebemos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então levanta as tuas mãos, eu quero profetizar sobre essa situação. Eu creio diante do Deus que nós servimos, diante daquele Todo-Poderoso, que há uma providência grande chegando sobre a nossa casa. Se você não tinha saúde, você vai ter saúde. Se a porta estava fechada, a porta vai se abrir. Se as tuas finanças estavam ruins, as finanças vão ficar boas. Se estava endividado, Deus vai mandar uma providência para essa dívida. Eu profetizo sobre a tua casa, que ainda esse ano a tua história muda. Vai haver uma roda gigante, aquilo que está por baixo vai ficar por cima. Eu profetizo sobre a tua vida hoje, nessa manhã. Deus vai entrar com a mão forte, e aquilo que tiver por baixo vai ficar por cima. Recebe essa palavra aí. E a igreja fica de pé?